Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tem que começar o programa assim, porque cada pessoa está num lugar diferente. Boa noite para mim, que estou em Amsterdã. Então, gente, eu começo esse programa homenageando as mulheres Yavanawá, maravilhosas artesãs da aldeia Nova Esperança, no Rio Gregório, no Acre. São elas que fazem essas joias preciosas, maravilhosas, joias de miçangas com figuras de animais, aqui é uma borboleta, que elas acreditam que dá sorte, acreditam nas histórias de seus ancestrais. Mulheres de uma tribo que nos anos 70 estavam quase sendo extintas. Já pensou, gente? E agora elas são exemplo de empreendedorismo. Espetáculo. Quem puder pesquisar, olha que linda, são lindas. Aqui, borboletas. Então vamos falar com Valéria, que ela já está aqui. Um abraço. Olha só, Valéria, a gente conversa sobre Lilith. Que responsa, E, hein? opa, meu assunto favorito. Olha, eu adoro também. Olha só, comparada à luz negra e aos impulsos escondidos, sua figura acompanha a história da civilização, sendo considerada uma transgressora de papéis sociais femininos. Essa é Lilith. Você concorda? E, com certeza. Agora, a gente tem que dizer o seguinte, que essa visão da Lilith, ela surgiu e ela foi divulgada a partir dos anos 60, com o movimento feminista que começou a dar vazão e a pesquisar outras fontes que não mais só do patriarcado. Porque uma coisa importante da gente falar é que a história é escrita por homens. A Bíblia foi escrita por homens. A mitologia estava até então escrita por homens. Então, sempre vai ter a visão do patriarcado. E a Lilith, se você pesquisar, quanto mais pesquisar, você vê exatamente o processo dela sendo empurrada para o lado negativo, exatamente por ser um espírito livre, que a gente já vai explicar mais um pouquinho. Do Exatamente, transgressor, né? Que a usa essa transgressora, palavra. exatamente, porque sempre foi. Então, a ideia é de transformá-la num demônio. Então, se você pegar certas páginas, se for pesquisar, agora mesmo, se alguém entrar no Google e colocar quem é Lilith, vão ter vários textos falando dela como um demônio, como a que causa o aborto, a que é a vampira, enfim. Então, o mais importante para a gente começar, aliás, em primeiro lugar, boa noite, boa tarde, como diz você, um beijo e parabéns a todas as mulheres, apesar do nosso dia ser todo dia. Todo dia é Também dia de acho. mulher. Mas hoje a gente bota uma lentezinha, porque é uma data importante. E vamos deixar, né, que seja o nosso E eu dia. vou te falar, são tantas mulheres incríveis, não é, Valéria? Você vê, aqui mesmo na Holanda, várias mulheres são candidatas ao cargo majoritário. Sim, no momento temos três, né? Três. De partidos super importantes aqui. Eu já tenho a minha candidata, eu sempre voto em mulher, sabe? Então, Uhum. eu acho que nós mudamos, sim. A gente pode mudar, sim, muita coisa. Com ternura, com sabedoria, com paciência, com compaixão e todos os adjetivos que a gente lembrar agora para falar. Mas deixa eu falar uma coisa. A Lilith, ela é uma figura da Bíblia, da astrologia, do supernatural, da mitologia e da era contemporânea. Uma pergunta para você entrar no assunto mesmo, porque hoje não é uma conversa, é mais a Valéria explicando o ponto de vista dela, o que é a Lilith, como ela vê, porque são várias formas, né, Valéria, de enxergar e de. Né? Então, Um assunto que eu pesquiso muito, né? É um assunto que assim está até meio que guardadinho para sair para escrever um livro, porque a minha pesquisa começou como astróloga, depois como sacerdotisa da Wicca e por aí vai, e como mulher. Então é um tema que sempre me interessou muito. então, a Lilith da era contemporânea somos nós, Valéria? Exatamente. Ela é um símbolo da mulher transgressora, da mulher que assume o seu poder. Agora, é bom
também entender que assim é mais profundo, né, do que isso. Porque, como você colocou aí, ela tem um lado da força visceral, é a relação da mulher dentro dos órgãos internos, é a gente dentro da barriga da mãe, é a sexualidade, são os nossos desejos mais ocultos, como também, inclusive, no homem. A Lilith é um arquétipo presente na cabeça deles. Então, assim, não é somente um símbolo feminino, é um símbolo de uma energia, de um espírito, mas é um espírito feminino, uma força feminina. Então, vamos começar a história. Na verdade, a que ficou mais conhecida e que mexeu, por isso virou esse símbolo para a independência, para o empoderamento da mulher, é o fato dela ser, em algum momento ali, ela é mencionada no Talmud, na visão hebraica, que ela teria sido a primeira mulher de Adão. Por quê? No Gênesis, onde começa, né, a Bíblia da gente também tem, mas o Talmud é a Bíblia judaica, que se dizia assim, que Deus criou homem e mulher do pó, da mesma substância, portanto, iguais. Aí depois, morre o papo, no próximo capítulo fala que Adão, ele faz a Eva da costela do Adão e que Adão diz, essa sim serve para mim. Então, a ideia é que Deus criou homem e mulher, que era, então, Lilith e Adão. E que Lilith se recusa a ser submissa a Adão. Principalmente a ideia é que no sexo ela não aceita ficar embaixo, submissa. Ela quer ter o direito de ficar por cima. E que Adão não aceita. E aí ela briga, vai embora e também é expulsa porque abandona o marido. E aí ele fica muito solitário e pede, por favor, a Deus, né, que vá atrás da mulher dele. E ele manda uma legião de anjos. E ela diz, meu amor, nem morta. Ela não volta e diz, tá boa, não quero esse papel para mim, tô fora. E aí eles a castigam, que ela passaria a ter 100 abortos por dia e estaria condenada a ser um demônio. E até então, isso nessa passagem, que ela vira um demônio que vem atormentar as mulheres, que ela, portanto, então passa a ser a que provoca abortos, a que, enfim, patriarcado distorcendo a história. A sexualidade, não é? A sexualidade a gente chega lá. Então, ou seja, essa imagem da primeira mulher que era igual a ele, que empodera, foi tomada exatamente por quê? Se a gente pensar que a história castrou a mulher. Primeiro que ela era considerada um ser incompleto. Ela não tem pênis, ela é um ser incompleto. Faltava alguma coisa. Imagina, a gente tem um útero, querida, mas não vem ao caso. E nos foi negada a divindade. Deus é pai, é Deus pai, é homem. As mulheres, depois, no patriarcado, no catolicismo, no judaísmo, elas não podem, não pode ser rabino, não pode ser padre. A gente fica na posição de subserviente. Né? Podemos ser freirinhas, fazendo um monte de coisa, trabalhando na educação, no não sei o quê, mas não pode rezar a missa. Então, ou seja, só um adendo. Você sabe que agora, cada dia mais, a gente vê pajé, mulheres, né? Nessa Índia mesmo. Mas isso sempre teve, né? Nos pois índios, sim. Então, mas mais agora, eu acho que elas estão... Né? Eu vi várias de tribos na Bahia mesmo, os tupinambás, tem várias mulheres liderando as aldeias. Sim. Eu conheci uma pajé na Baía da Traição, na Paraíba. Ela é dos Potiguaras. Incrível, uma figura, uma gracinha. Bem legal também. É maravilhoso isso. Mas, enfim, exatamente. Mas a história, os índios sempre tiveram um papel circular. É diferente, é uma outra forma de ver. O patriarcado é uma história da nossa cultura, realmente. Né? Então, vamos começar a história. Então, a mulher sendo negada sempre essa posição, por quê? Por que é negado? Porque ela vem de Adão. Ela é menor do que ele. Ela é uma consequência dele.
Então, ela não tem autonomia. Quer dizer, então, eles enfiaram isso na cabeça da humanidade, que a mulher era inferior. Já começa por isso, pela parte divina. Ela é feita do homem e ela não pode ser igual a ele. Ela é inferior. Então, ela jamais vai poder ter um papel de líder religiosa, quer dizer, nesse sentido, como rezar uma missa, como fazer uma cerimônia judaica, seja o que for. Então, e isso também, até lá no Oriente era a mesma coisa. Mas voltando, então, da onde começa? Se a gente for lá para 3.000 anos antes de Cristo, antes do patriarcado, quer dizer, aliás, anterior a isso, porque se a gente for para 10.000 anos de história, as mulheres tinham uma outra coisa. Antes do patriarcado, as mulheres eram líderes, era como a gente tem essa coisa do índio, era um poder circular, onde todos tinham seus papéis iguais. É outra história. E aí, então, tinham as deusas, a fertilidade, o útero era adorado, a mulher era a fertilidade. Mas aí vamos, então, lá para a Babilônia. 3.000 anos atrás, antes de Cristo, quer dizer, na Babilônia, a ideia era que a Lilith habitava uma árvore. Ela era uma serpente que habitava a árvore, uma árvore da sabedoria que ligava o céu e a terra. E Inanna, que era uma deusa toda poderosa, e Lilith, ela era esse ser que fazia a ligação entre o céu e a terra. E ela tinha também, mais tarde, já tem as prostitutas sagradas, que tem a ver com a Lilith. O que acontecia? Elas tinham rituais e o sêmen dos homens, os homens não casados, iam para os templos e faziam amor com essas prostitutas sagradas. E esse sêmen era recolhido e jogado na terra como símbolo de fertilidade para que o povo não passasse fome. O patriarcado, quando vai chegando, já deturpa dizendo que ela mata a criança, ou seja, se o sêmen é jogado na terra, ele não vai gerar criança, ele vai gerar prosperidade. Mas olha aí a distorção. Enfim, mas ainda lá, 3.000 anos antes de Cristo, quando o patriarcado começa a invadir, a ideia é que Inanna, essa deusa maravilhosa, ela autoriza a ser cortada a árvore onde Lilith habitava. E Lilith, então, some. Ela sempre foi um espírito da natureza, ela era associada às tempestades, aos ventos, ela trazia e essa comunicação com o céu e a terra. Então, já era um espírito livre, que já chegava trazendo a tempestade e renovando tudo, e fazendo essa comunicação. Com o patriarcado chegando, ela passou a ser um demônio do deserto, porque ela foge e já começa toda uma história de distorção. E aí, depois, o povo hebreu também morou na Babilônia e ali, Mesopotâmia, naquelas áreas ali. E ali foi se incorporando. E aí essa ideia de que ela teria sido a mulher de Adão, primeira mulher. Mas, em muitos, ela é considerada um sucubo, um demônio que vem perturbar os homens à noite e que ela está ligada à histeria, à loucura da mulher, à sexualidade. Sim, e que ela, com ciúme de Adão que ficou com a Eva, ela volta na forma de serpente e se enrola na árvore e ensina a Eva a comer a maçã. Ela que a gente conhece a história. Fala, Eva, vai lá e come a maçã. Que nada mais é do que a sexualidade. Dizer para Eva, querida, o babado é assim. Né? Então, essa história. Só que, lógico, se a gente for conversar com doutores, eles vão dizer que não existe isso, que apenas essa ideia foi baseada naquela passagem da Bíblia e que ela, na verdade, que era a serpente é o próprio Satanás. Mas tem outras versões que Lilith também seria a esposa de Lúcifer. Porque quando ela é rebaixada e vai como demônio, ela tem um cargo, que ela tem tem passagens em que diz que ela senta ao lado de Deus podendo falar com ele. Que ela é tipo um grande espírito da noite. Aliás, eu não falei isso, das tempestades, mas era um espírito da noite. Tanto é que ela é simbolizada como coruja, o outro como a fênix, e que em 1930 foi achado um relevo que tem ela desenhada com os pés de coruja, com asas, e que é uma mulher. Mas, enfim, voltando para nosso tema. Isso é mitologia, a gente já deu essa pincelada. Na verdade, é esse impulso. A Lilith, como eu sou astróloga e tenho a pesquisa do que ela simboliza, ela é a lua negra.
Ou seja, a lua negra no mapa, ela é exatamente, se opõe à lua. Ela é um vazio, é um cálculo que se tem de apogeu e perigeu lunar. Ela é um ponto vazio. Então, seria o oposto da mulher mãe, que é a lua, da maternidade. Ela é essa força, esse vazio que mostra a nossa rejeição, independência, indignação, entendeu? Então, aí vem também isso. E ela é a força da sexualidade. E a Lilith, isso na antiguidade, tanto é que essas sacerdotisas sagradas têm a ver com ela, que é a própria sensualidade. E por que também o patriarcado coloca como demônio? Porque a mulher não podia ter prazer, a mulher não podia ter desejo. Ela foi colocada como um ser que nasceu só para ser mãe e servir aos homens. Então, é lógico que Lilith, sendo a própria força do sexo, a sensualidade, essa sedução, né, que é literalmente a serpente subindo na árvore, dizendo, não pode ter um bom lugar para o patriarcado. Né? Exatamente. Então, é uma figura que, na época do feminismo, ela foi adotada como símbolo da mulher que é dona da sua sexualidade, que é dona da sua vontade e que luta pela desigualdade, pela omissão, como se diz, por tudo isso que foi deixado de lado, né? Que foi oprimido, que foi tirado esse poder da gente. Então, é um símbolo muito lindo para representar essa força. E na astrologia, só rapidinho, é um ponto que eu considero que seria como para onde está voltada a nossa libido. Não a genitalidade, mas a libido. E é um ponto onde a gente teria uma certa rejeição, mas uma vez empoderado e trabalhado, é o que nos dá um poder imenso. Isso no mapa de qualquer pessoa. E aí, por aí vai. Que coisa linda, quanta história, não é, Valéria? Muita história. E essa coisa da gente deles terem distorcido, porque sempre isso. Né? Se você vai ler, ela era apenas um demônio, tanto é que foi encontrado os amuletos. Claro, se eles colocaram que ela provocava aborto, quando a mulher ficava grávida, ela botava um amuleto contra a Lilith. Ou seja, porque para não abortar. Porque Lilith, como ela foi punida por largar Adão a ter 100 abortos, acho que 100 ou 1.000, me esqueci agora, por dia, lógico que isso é simbólico, isso é mitologia, você imagina o inconsciente da humanidade como funciona. E uma outra coisa, você vê o seguinte, a mulher, nós vivíamos na era de peixe, agora todo mundo está ouvindo falar que a gente está chegando perto da era de aquário. A era de peixes, o signo oposto a peixe é virgem, que é exatamente a sombra do peixe. Então, o que a gente viveu? A gente viveu a imagem de que a mulher só tem valor quando ela é a virgem, quando ela é a mãe, quando ela é pura. A mulher, quando ela tem sexualidade, vontade, empoderada, ela não presta. É aquela mulher que ela agora assusta, diminuiu. né? Já diminuiu, mas ainda assusta. Ainda assusta. Mas as mulheres que se rebelaram, que viveram isso, quando ela não está na área sexual, ela é respeitada. Quando ela se rebela e vira uma cientista, que não aquela mulher, sabe? A mulher também que, por exemplo, a executiva que bota um terninho e que vai à luta, mas se ela botar um batom vermelho, se ela for sensual, já não respeita mais. Ela já começa a perder o valor como intelectual. O cara já duvida, já vê aquilo ali um símbolo sexual. Então, tem toda uma história da negação dessa força da mulher, né? E que é a força da criação. Do feminino. E do feminino que a gente está falando como sensual. Porque esse é o que a Lilith traz. Porque não é só o feminino da maternidade, porque esse foi sempre abençoado. Ah, que linda! Mãe é sagrada, mãe e irmã, né? As santas, elas são todas respeitadas. Não pode ser respeitada se a mulher é empoderada. Aí não pode. Aí vira demônio, né? E outra coisa, só para dar uma passã, na época das bruxas que foram queimadas, você imagina que é o seguinte, não tinha, nem todas elas tinham nada a ver com bruxaria. Uma mulher bonita que ficasse viúva, cheia de dinheiro, olha a ameaça para a sociedade. Imagina o marido casado com aquele canhão,
dentro de casa, olha para aquela mulher linda, empoderadíssima, rica. Não pode, tem que bota na fogueira. As próprias mulheres não queriam, entendeu? Porque estava incutido que elas não podiam ter poder. Então, a que tivesse tinha que cortar. A mulher que era curandeira, que mexesse com ervas, era bruxa, no sentido negativo, no sentido de vamos tirar. Ela tem parte com o demônio. Qualquer coisa que gerasse poder era parte com o demônio. Então, não é à toa que Lilith é considerado um demônio. Muito legal. Quem está aqui na nossa conversa é Renato. Renato, quer falar alguma coisa sobre Lilith? É a pena que o Instagram, o Instagram a gente não pode, né, convidar outras pessoas. A Tati também está aqui. Um beijo para vocês. A Tati fez uma pergunta para você, aí Renato respondeu: qual o signo oposto de Aquário na nova era? Aí Renato já respondeu: Leão é o oposto de Aquário. Exato. Então, até eu estava conversando isso com o Renato. Se você imaginar a sombra que a gente vai ter que viver, é o indivíduo com luz. É o indivíduo, porque a era de Aquário vai ser uma coisa do coletivo, onde a gente acha que tem um poder pessoal, mas você só segue. São as redes sociais, são as modas iguais para todo mundo. O planeta inteiro, todo mundo vestido de jeans rasgado. Entendeu? E você crente que tá, opa, sou eu que resolvi me vestir assim. Só que todas as meninas do mundo, as mulheres estão lá com as suas calças jeans rasgadas. Ou qualquer outra moda que seja, entendeu? É aquela coisa do nivela todo mundo igual e também porque a gente é influenciado por essa máquina, globalização, no sentido não positivo, mas a parte negativa sombria, seria a anulação de você como indivíduo, que realmente teria que mergulhar na sua essência e iluminar. Então, a solução é o leão iluminado. É você encontrar a sua luz interior e irradiar ela dentro do grupo. E não ser apenas uma máquina que repete o que está sendo dito. Que lindo, né? Que história linda. Gente, então, olha, hoje foi só uma conversa rapidinho sobre Lilith, que Valéria já pesquisa, já estuda esse personagem, que tem várias características, né? Que pertenceu a vários, tem várias histórias. Eu, para fazer essa conversa ali também, eu fico, cada hora que você lê, mais coisas você descobre, mais Não, você para fica, não é? Exatamente, é uma coisa que a gente poderia mergulhar e pegar cada tema, né? Inclusive, por exemplo, também a gente não falou dela sendo vista como uma deusa também. Ou seja, se você voltar para a antiguidade, essa imagem dessa mulher linda, sensual, ela é uma força, ela é uma deusa negra. Negra por quê? É uma força que tem as deusas negras são as forças da natureza que existem. E a Lilith representa essa força, esse impulso da gente, mas que também pode ser um impulso destrutivo. Não necessariamente ele é só criativo. Ele é tão poderoso que, se não souber ser administrado, é uma força muito grande, é uma força visceral, é de um poder incrível. Então, por aí a gente tem a gente horas entende, né, como é que a coisa funciona, né, Valéria? Porque o medo, né, das mulheres se rebelarem, aí é uma loucura, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante para o Dia da Mulher, é que uma das coisas que eu faço muita questão da gente pensar e refletir. Empoderamento da mulher, às vezes, é confundido com a masculinização dela. Isso é muito... Sabe, a mulher que só vê poder quando ela exerce uma mesma função que um homem. E não trazendo o poder dela, que é isso que eu acho que é o barato de Lilith. Ela ser sensual, ela olhar e dizer: quem escolhe o homem sou eu. Eu sei o que eu quero. E ela, empoderada, ser respeitada como fêmea. Como a mulher também, que quando pare, ser respeitada. Porque isso é um tema agora na pandemia, que as mulheres ficaram em casa, trabalhando com os maridos, só que as crianças não têm escola, não têm creche. E as mulheres estão penando, porque as crianças estão todas em casa. E ela passa a ter geralmente cai em cima das mulheres essa função. Ainda. Quando você tem mesmo aqui na Europa, né? Mas ainda tem. Você vê, a mulher tem 4 meses em casa. O homem tinha 2 dias, isso na Holanda. 2 dias de licença maternidade, quer dizer, paternidade no caso.
Ora, o que que um pai com 2 dias pode ajudar uma mãe a cuidar de um filho? Agora, se ela tem 4, a carreira dela já fica defasada. Porque se ela é uma professora universitária, ela vai ficar 4 meses longe do trabalho. Se ela é uma médica, uma cirurgiã, já o marido volta para o trabalho em 2 dias, agora é uma semana. Então a gente tem que pensar nisso como empoderar a mulher, botar o homem para estar em casa também, ajudando a cuidar da cria, que é o Dividir, futuro da né, esses 4 humanidade. meses, sei lá, porque Sim, que é senão a o gente futuro da perde muito humanidade. espaço. É. Sim, porque se só ela, essa responsabilidade for só para ela, você coloca já a disparidade de função no mundo. Mas então, não é tirar a honra da maternidade. Ao contrário, ela é tão sagrada, tão bela e é o futuro da humanidade que o homem tem que ir para casa para ajudar. Entendeu? É nesse sentido. Não colocando a mulher, coitada, que seca o leite para poder ir trabalhar, para fazer a carreira, o empoderamento dela fica no mundo Ou masculino. leva, né, para o trabalho, sabe, ou leva. Eu sei, Então, assim, eu tenho uma filha só e eu vou te falar, foi 3 empregos, me divorciei do pai dela logo no início do casamento. Não é fácil você ser mãe e ser uma trabalhadora se você não tem um apoio de outra pessoa, do pai, e você leva para a creche, você volta, você chega tarde do jornal, como eu, jornalista, pegava minha filha na casa da minha mãe, levava, não sei o quê. É uma ginástica, é uma loucura isso. É uma loucura, né, exato. Valéria? E a sociedade, é isso que a gente diz. Aqui a gente está falando em Holanda, uma das coisas que a gente votar em mulheres é para pensar exatamente isso. A creche é tão cara que aqui ela passou a ser paga. Caríssimo. Alguns anos, antigamente era grátis. E isso atrapalha, porque às vezes para a mulher não compensa. O É salário dela caríssima. No Brasil é vai para a caríssima creche. também. E isso no Brasil também é assim, claro. Enfim. Ó, Machado Marel está falando o seguinte: assumir a responsabilidade de ser pai. Temos que mudar a palavra de ajuda para assumir. Ah, Concordo sem contigo. dúvida, Mareu. Mas é Exatamente. isso, é porque a Exatamente. gente às vezes ainda falando ajuda, é obrigação, é dever, e tem que vir do coração, tem que ser Com colocado isso na cabeça certeza. dos meninos, bebezinho, menino, aprender a brincar de boneca, para entender o que é ser pai. Ah, mas Concordo, morre de Mareu, medo, né? Que desculpa, vai isso é virar vício de gay, que vai linguagem. ser. Isso é Isso. vício de linguagem que a gente repete, é isso mesmo. Não é ajuda, não. Tem que aprender de bebê. Tá Exatamente. certíssima. Valeu, Porque, Mareu, pela dica. Porque o vício de linguagem é um processo do patriarcado na cabeça da gente. exatamente. Como é agora, por exemplo, politicamente correto, você não ficar fazendo a alusão à cor, à raça. Errado, porque isso banaliza, você acha que é normal, e não é, não é? Sabe? A Não, coisa da a gente preta. tem Não, as tem que palavras, ter elas cuidado com mostram isso. que o pensamento que pensamento estava atrás, né? E é Exatamente. Que importante vem estar lá da atento a isso. senzala, né? Pô, nada Oh, disso. Ô, gente, ó, é conversa para hora. É o seguinte, eu daqui a pouquinho quero convidá-los. Tem um outro programa, é porque hoje é um dia especial, que chama Empreendedorismo Gastronômico pelo Mundo. Vou fazer daqui a pouquinho no meu YouTube, no meu Facebook, com o professor Vitor Barros, da Universidade do Porto, em Portugal, e com o chefe, o empreendedor Marcelo Alves, da Áustria. Eu estou em Amsterdã, Valéria está em Amsterdã, nós somos. Está frio lá fora, né? Até liguei o aquecedor agora. E é isso. Valéria, essa semana a gente tem o nosso programa também do Céu de Valéria, a Lua Nova, não é? isso, a lua nova. Então, ela no dia 13, a gente talvez faça o programa dia 12. A gente anuncia para vocês. Então, dia 12 cai que dia? Hoje é 8, né? Hoje são 8. Ai, nem sei. E 13 é sábado, 13 é sábado. Então, sexta-feira. Ah, então a gente faz na sexta, né? Então depois a gente convida vocês para o programa nosso, o Céu de Valéria, que é um programa muito legal. E agora, Renato, não sei se o Renato viu, a gente está tirando umas cartas do programa. Renato Cartas me dos disse que orixás. gostou muito. Ai, que Ele falou para mim que adorou a nova versão. pois é. Aí eu tiro uma carta de orixá, a Valéria tira do baralho cigano, e aí a Não é gente cigano, conversa. não, da carta do caminho sagrado.
do eu caminho. tirei. Por que eu falo do cigano? Sei lá. Porque Os também a gente índios, fala né? nele também. É. Ó, Renato Aliás, quem é falou bom de comigo. baralho cigano é o Renatinho. Ele Renato, colocou vamos ali, fazer eu alguma amei. coisa. Renato, Hein, você Rê? faz falta. Vamos fazer um programa de novo, nós três. Vão. A gente podia fazer no Zoom. Você topa, Renato, Vamos. fazer? Vão. No StreamYard, qualquer coisa. A gente podia fazer nós três um programa desse. Acho que é bom, hein, Valéria? Essa ideia. Vamos. Fala Então, com o gente, Renato. olha, Gente, só para Renato está lá na finalizar. Argentina. Olha como esse mundo é bárbaro. Eu adoro isso. Ai, viva a Renato, internet. Argentina, que viva a internet. E assim, poder olhar olho no olho, né? Mesmo de longe, sabe? Isso, é isso aí. Ele está colocando lá no Zoom. Então, Bora, tá bom, amores. Ó, um beijo, mulheres e homens maravilhosos, porque como o Renatinho está aí, existem homens incríveis. A Maravilha. Lilith também faz parte do homem. Esse desejo, tanto pode ser ele projetar a sexualidade do homem no sentido daquele poder redondo, feminino, não aquela coisa dominante, sabe? É um Babaca, papo machista, super eu bom. odeio, né? Odeio. É isso aí. É o poder da sensualidade como força criadora para a gente. Vamos criar um mundo melhor, né, gente? Mais harmônico, mais circular. Que é Valéria, uma foi das formas. lindo. Eu adoro quando você fala sobre Lilith. A Valéria, de vez em quando, ela está falando sobre Lilith para o grupo da gente que tem aqui em Amsterdã. Mas é sempre muito legal, querida. Muito obrigada. Beijos. Obrigada a você, beijo meu amor, pela vocês. oportunidade. Até daqui a pouco com empreendedorismo gastronômico, com Marcelo Alves e Vitor Barro. Beijo. Então, tchau, Vá. Um beijo. Beijo. Obrigada, Rê. Vamos fazer. Tchau. Saudade. Beijo, querido. Ó, a Kátia já chegou aqui na Holanda, Kátia. Vou te ligar. Beijo. Tchau.